Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, como funcionam as primárias presidenciais dos Estados Unidos? O sistema eleitoral americano é bem diferente do nosso e por isso mesmo é bastante complicado de se entender. Mas para ser bem franco, ele é complicado até mesmo para quem nasceu por lá. E é por isso que eu vou tentar explicar bem direitinho como ele funciona aqui para vocês. Ao longo do ano, nós teremos vários vídeos explicando como funcionam as eleições nos Estados Unidos e hoje nós começaremos exatamente pelas primárias americanas. Então eu já te convido a deixar um like e me seguir aqui no canal. Também peço que ative o sininho das notificações, porque nesse ano nós teremos muito conteúdos sobre a eleição dos Estados Unidos. Além dos vídeos que nós temos normalmente aqui, nós teremos lives semanais com os resumos do que está acontecendo na eleição, entrevistas com especialistas, breaking news nos shorts, e por conta disso, dessa versatilidade das eleições americanas, eu também peço para que vocês me sigam lá no Twitter e também no Instagram, onde eu vou postar as notícias mais quentinhas. Então fiquem ligados porque muita coisa boa vem por aí e já compartilhem então esse vídeo com os seus amigos que gostam de política americana, pois o melhor jeito de se acompanhar as eleições dos Estados Unidos de 2024 é aqui no canal do Sorrilha, certinho? Então bora pro vídeo. As primárias americanas acontecem nos anos de eleição para presidente, geralmente de janeiro a agosto. É o período em que os partidos nacionais, mais reconhecidamente o Partido Democrata e o Partido Republicano, fazem as suas escolhas de quem serão os seus candidatos a presidente do país. Como vocês sabem, eu já expliquei aqui no canal, inclusive, o sistema eleitoral americano favorece a organização das principais correntes políticas e ideológicas em dois partidos. E na prática, isso faz com que dentro de um único partido existam várias correntes que disputam a sua hegemonia. Essa peculiaridade do sistema bipartidário também se reflete na disputa pela nomeação do candidato à presidência. Quando chega o momento de se escolher quem será o representante do partido nas eleições nacionais, cada ala apresenta o seu favorito para disputar uma eleição interna. O vencedor ganha o direito a ser o candidato à presidência pelo partido. Resumidamente, então, as primárias funcionam como uma espécie de eleição antes da eleição para escolher quem será o candidato à presidência de cada partido. Agora, diferente do que acontece aqui no Brasil, é preciso que a gente entenda que lá nos Estados Unidos não existe uma eleição nacional. Os Estados Unidos sequer possuem uma instituição como o TSE, que unifica o processo eleitoral. Por conta do seu modelo federativo, a Constituição de 1789 definiu que cada estado é responsável por organizar o seu próprio sistema de votação. Isso faz com que, na prática, no dia da eleição para presidente, o que existe de fato são 51 eleições acontecendo ao mesmo tempo nos 50 estados do país e também no Distrito de Colômbia, e não apenas uma eleição nacional única. E isso faz com que a escolha do representante do partido durante as primárias também tenha que ser feita separadamente por cada estado e território americano. Aliás, essa é uma diferença importante em relação à eleição presidencial, porque nas primárias os territórios como Porto Rico, Samoa, Ilhas Virgens, entre outros, também participam da escolha do candidato. Ou seja, entre janeiro e setembro acontecem múltiplas eleições espalhadas ao redor do país, onde os delegados dos partidos republicanos e democrata em cada estado e território irão escolher o seu representante, sendo que cada estado e território possui um número específico de delegados que varia de partido para partido e de eleição para eleição. No caso do Partido Democrata, a contagem de delegados se dá através de uma fórmula que utiliza os totais de votos recebidos pelos candidatos do partido nas últimas 3 eleições em cada estado, juntamente com os votos totais
totais dados ao partido no estado, mais o número de líderes do partido e funcionários eleitos que servem esse estado. Sério, pra que facilitar, né? Já que dá pra complicar. Já os republicanos determinam a sua contagem de delegados com base no número de deputados eleitos do Partido Republicano que residem em cada estado ou território. Essas contas malucas fazem com que existam estados que possuem muito mais delegados do que outros. Por exemplo, no caso do Partido Democrata, a Califórnia possui 424 delegados, enquanto o Wyoming possui apenas 12. Porém, é preciso que se destaque que, diferente da eleição para presidente, quem tiver mais votos naquele estado ou naquele território não leva o voto de todos os seus delegados. Não é o sistema The Winner Take It All. Eles são distribuídos de acordo com o tamanho de sua votação e, em alguns casos, desde que você atinja um número mínimo de votos. Nas primárias democratas de 2020, por exemplo, o Bernie Sanders venceu as primárias da Califórnia, mas levou 225 votos dos 415 totais disponíveis naquela ocasião. O Biden ficou com 172. Para vencer a indicação do partido, o candidato tem que, ao longo do partido, colhendo esses votos, que representam o número de delegados, até obter a maioria simples do total de delegados que um partido possui. No Partido Democrata são 3.945 delegados e no Partido Republicano 2.549. Agora, nas eleições americanas, não há nada que não possa complicar mais. Como eu disse, assim como a Constituição americana delega aos estados que elaborem seus próprios sistemas de votação, o mesmo se reflete nas primárias. Isso faz com que alguns estados, os candidatos sejam escolhidos em assembleias, que lá são chamados de caucus. Nesse processo, os eleitores se reúnem em várias localidades, como escolas, quadras esportivas, que estão espalhadas nos distritos do estado. Dentro desses locais, acontece primeiro um debate sobre as candidaturas, e é possível, inclusive, que você mude de candidato ao longo desse processo, o que faz com que você tenha que mudar, inclusive, de lugar dentro da sala. Ao final da conversa, levanta-se a mão para ver quem é o candidato escolhido, ou então conta-se quantas pessoas que cada canto da sala possui, representando cada um desses cantos a um candidato. Em alguns casos, essas assembleias possuem inclusive 2 turnos, eliminando os candidatos menos votados para uma segunda rodada de debates. Por conta disso, o sistema de cálculos é ainda mais imprevisto, fazendo com que até as pesquisas de opinião errem feio suas previsões, uma vez que o voto não sendo secreto faz com que as pessoas sejam levadas a seguir a opinião da maioria. E isso também faz com que as eleições de cálculo sejam mais demoradas para anunciar a vitória de um candidato. O sistema de cálculos é bastante arcaico e remonta ainda ao primeiro modelo de primárias inventado lá no começo do século XIX pelos democratas de Andrew Jackson. Ao todo são 10 estados, entre eles o Minnesota, e 4 territórios que adotam esse sistema. Em todos os outros estados e territórios, o sistema adotado é o do voto secreto, onde você entra numa fila ou num aplicativo e deposita o voto no seu candidato. Aliás, isso é algo que eu vou falar aqui em outra oportunidade, porque sim, os americanos usam urna eletrônica para votar. A história de que eles só votam em urna de papel não é verdade, mas eu conto isso em uma outra oportunidade. Pois bem, já entendemos o que são as primárias, como elas funcionam, mas talvez tenha ficado alguma dúvida para trás. Por exemplo, quem pode participar como eleitor nessas primárias? Aqui, mais uma vez, a escolha é feita por cada estado. Existem 2 sistemas principais, o fechado e o aberto ou misto. No sistema fechado, apenas os eleitores registrados de um partido podem votar nos candidatos desse partido. No total, são 15 estados que adotam esse sistema, como é o caso de Nova York. Já no sistema aberto ou misto, pode ocorrer de eleitores de cada partido, mais os independentes participarem da escolha. Ou então, qualquer eleitor de qualquer partido participar da escolha e votação nos candidatos dos 2 partidos. Agora, todo esse processo que eu contei até aqui se desenvolve ao longo do primeiro semestre, começando esse ano em 15 de janeiro com as primárias republicanas do Iowa. É tradicional que as primárias comecem em Iowa. Na verdade, existe até mesmo uma disputa entre Iowa e New Hampshire para ver quem é a primeira. Iowa tem bastante orgulho de dizer que ela é a primeira.
Porém, como ela usa o sistema de cálculos, New Hampshire diz que esse sistema é tão velho que nem conta mais, sendo ela, assim, a primeira etapa do processo de primárias. Mas o fato é que nesse ano, os democratas, diferentes dos republicanos, decidiram por começar em New Hampshire mesmo, no dia 23 de janeiro, jogando Iowa lá para o dia 5 de março. O calendário das primárias é definido no ano anterior, ou seja, 2023. Em 2024, ela vai começar em 15 de janeiro, como eu já disse, e terminará em 8 de junho com o caucus das Ilhas Virgem. Na elaboração do calendário, os estados definem as datas em que ocorrerão as votações em seu território, fazendo com que algumas regiões possuam votações isoladas, ou seja, só tem votação naquele estado naquele dia em específico, ou então elas se juntam, né? Os vários estados se juntam para fazer uma grande eleição, que geralmente acontece na terça-feira. A desse ano será no dia 5 de março, e essa terça-feira recebe o nome de Super Tuesday e vai reunir o voto dos delegados de 16 estados, entre eles o maior, a Califórnia. Trata-se do dia em que 40% dos votos democratas estão em disputa e quase 50% dos votos republicanos também. Esse é o dia em que o país para acompanhar as primárias, é quase como uma eleição antecipada. E de fato, o grande vencedor da Super Tuesday, aquele que sai com mais delegados ao final do dia, basicamente sacramenta a sua indicação pelo partido. Por quê? Além dele sair com mais votos, ele acaba meio que obrigando seus adversários dentro da legenda a desistirem da corrida, porque, como eu disse, as primárias funcionam de fato como uma eleição antes da eleição, e isso a gente vê na própria luta pelo voto. Ao longo do primeiro semestre, os candidatos se deslocam para os estados onde acontecerão as eleições e fazem comício, acompanham as pesquisas eleitorais da região, realizam reuniões de campanha, recebem doação e até mesmo participam de debates, e debate mesmo, falando mal um do outro e tudo mais. Vem aqui, sua mãe não é homem! E também é comum que os candidatos que vão perdendo força desistam da candidatura e acabem declarando apoio a outro candidato dentro do partido, mesmo depois de terem lavado uma boa roupa suja em público. Da mesma forma, aqueles que saem vitoriosos conseguem arrecadar mais dinheiro para manter a sua campanha de vento em popa. Então, o legal de acompanhar as primárias, e eu peço que vocês façam isso comigo aqui no meu canal, é que os apoios políticos para a eleição geral, que vão acontecer lá em novembro, já vão se costurando ao longo desse processo. Além das possíveis surpresas, como denúncias de malfeitos, tanto no campo político quanto no campo pessoal, que podem levar à desistência de um candidato antes mesmo do final das primárias. Nesse ano, por exemplo, tanto o Partido Republicano quanto o Democrata vivem um clima de suspense no ar. Porque o ex-presidente Donald Trump tem a chance de ser condenado e até mesmo preso antes mesmo da Super Tuesday. Da mesma forma que Joe Biden chega muito enfraquecido. Ainda que ele não tenha tantos adversários nas primárias quanto o Trump, ele vem com baixos níveis de aprovação. Talvez seja até mesmo o presidente democrata que vem mais vulnerável para uma reeleição desde Lyndon Johnson em 1968. Mas não se preocupem que eu vou fazer um outro vídeo para explicar quem são os candidatos e as conjunturas de cada uma das primárias desse ano, beleza? O que nos importa para o vídeo de hoje é que no final de todo o processo das primárias, o nome do vencedor é confirmado em uma grande festa que é a Convenção Nacional de cada partido, quando os delegados se deslocam para lá para confirmar os votos de seus estados e oficializar o nome de seu candidato à presidência. Nesse ano, a convenção do Partido Republicano vai acontecer entre os dias 15 e 18 de julho e se dará na cidade de Milwaukee. Já a convenção democrata será entre os dias 19 e 22 de agosto em Chicago. E é a partir de então da confirmação dos nomes nas convenções de cada partido que as eleições para presidente de fato começam entre os candidatos escolhidos de cada um dos partidos. E aqui vão algumas curiosidades sobre as primárias para finalizar o vídeo de hoje. Primeiramente, elas só servem para os partidos nacionais, pois como a Constituição americana sequer menciona a existência de partidos, qualquer pessoa que quiser se candidatar a presidente
Pode, desde que ela faça um cadastro e preencha com os requisitos estabelecidos pelos 50 estados mais o Distrito da Colômbia. Esse é um procedimento muito caro e muito burocrático que faz com que o caminho mais fácil seja tentar a nomeação por um partido nacional, como fez o Trump em 2016 no Partido Republicano, ou então o próprio Bernie Sanders em 2016 e 2020 no Partido Democrata. Porém, esse ano, o filho do Robert Kennedy, o Robert Kennedy Jr., fez justamente o caminho contrário. Ele desistiu da sua nomeação à presidência pelo Partido Democrata e anunciou que fará a sua campanha como independente. Ao menos foi o que ele disse, nós veremos ao longo dos próximos meses. Outra curiosidade, além da diferença do número de delegados, os partidos Democrata e Republicano também têm diferenças na sua estrutura. Por exemplo, entre os democratas existe a figura dos superdelegados, que somam 775 e são compostos por líderes partidários ilustres, membros do Congresso, governadores e outros membros eleitos do Comitê Nacional Democrata. Eles representam cerca de 16% dos votos totais da convenção, mas somente exercem o seu poder de voto no caso das primárias do partido não apresentarem um candidato vencedor ou alguém que teve uma votação muito acima do segundo colocado. Caso sejam chamados a votar, eles se manifestam segundo os interesses do partido e não dos estados. Serve então para desempatar ou encaminhar aquele candidato mais queridinho do partido. No caso do Partido Republicano, existe a figura do delegado não comprometido, que pode votar livremente, independente da escolha feita pelo seu estado. Eles totalizam um número de 162 votos, algo em torno de 7% do total. Esse sistema de primárias funciona assim desde 1972 e teve sua origem no Partido Democrata, como uma forma de contornar problemas vividos no processo de escolha de 68, quando o partido fez a nomeação do candidato à revelia da vontade dos seus eleitores. A partir de então, montou-se um comitê para expandir a participação dos delegados e garantir a validade de seus votos. Mas ainda vale dizer que é sim possível que a direção do partido escolha um nome à revelia de seus delegados, ainda que isso seja em casos muito extremos. Há quem aposte que isso acontecerá esse ano, mas veremos também ao longo dos próximos meses. Porém, um sistema mais democrático e que prevê uma participação maior dos eleitores apareceu ainda de maneira muito rudimentar com a reorganização do Partido Democrata de Andrew Jackson e seu vice Martin Van Buren em 1832, que foi quando se deu a criação do sistema de caucus e convenções que durou até o ano de 1912. Aí em 1912 houve uma confusão extraordinária dentro das primárias do Partido Republicano, que também contribuiu para a reformulação do sistema, que durou até o ano de 1972. Bom, mas se vocês quiserem um vídeo apenas explicando a evolução histórica das primárias, é só escrever nos comentários que eu volto para contar. E por hoje é só. Esse ano promete altas emoções e teremos muitas informações legais passando aqui no meu canal. Por isso eu recomendo que deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas, e ativem o sininho das notificações. E caso vocês gostem mesmo do meu trabalho ou queiram apoiar para que ele continue com a mesma qualidade de sempre, considere deixar um mimo aqui no ícone valeu demais do YouTube, beleza? Até o próximo vídeo, see ya!